Boa tarde, estamos aqui para acompanhar a história do cinema mais antigo do Brasil, ou pelo menos o segundo cinema mais antigo do Brasil em funcionamento. O Cinema Oeste, inaugurado em 1912, depois Cinema Íris, depois Cine São Paulo e hoje Centro Cultural Nilson Prado Telles. Aqui nós temos a parte de trás, os fundos do cinema, com a sua arquitetura intacta do jeito que foi construído. Depois nós acompanhamos a Casa da Esquina, que fazia parte do mesmo projeto que hoje foi reformado. E finalmente aqui está o cinema. Essa foto é de 1951, mostrando que o cinema, a Casa da Esquina, o salão, eram propriedade da empresa elétrica Oeste Paulista. Foi a empresa que foi constituída por um engenheiro de São Paulo, Manfredo Antônio da Costa, que aparece com sua esposa Sofia, quando ele morou em Dois Córregos, para implantar a empresa de eletricidade para a cidade. Então, em 11 de abril de 1911, foi inaugurada a eletricidade na cidade de Dois Córregos. E um ano depois, foi inaugurado em 24, 25 de agosto, por aí, de 1912, foi inaugurado o Cinema Oeste, que pertencia à mesma companhia elétrica. Meu pai comprou esse cinema em 1940, do antigo proprietário Eugênio Franciscone. E mais tarde, em 1943, ele comprou o prédio do cinema diretamente da Companhia Paulista de Força e Luz, a herdeira da empresa elétrica Oeste de São Paulo. Aqui nós temos a Rua do Cinema, que era a Avenida 6, depois passou a ser Avenida 24 de Outubro e hoje é a Avenida Dom Pedro I. Essa foto de 1912 mostra o cinema e a Casa da Esquina. O Barracão da Paulista, lá em cima, é o mesmo até hoje, que é a escola, a escola Euclides Dias dos Santos. Aqui em cima nós temos a fachada do cinema, como foi realmente até 1968, quando ela foi reformada e adquiriu a forma como está hoje. E aqui nós temos uma notícia do jornal Correio Paulistano de 1912, mostrando Cinema Oeste. Olha aqui. Foi inaugurado há dias o elegante Cinema Oeste, pertencente à Companhia Elétrica Oeste de São Paulo. Então aqui está a prova de que o cinema mais antigo, o segundo mais antigo do Brasil, está em funcionamento até hoje. A sala de espera, como se dizia antigamente, do Cine São Paulo. Observamos o piso, que é um ladrilho da época da sua construção, ou seja, de 1910 a 1912, o tempo que durou a construção do cinema. Estamos em um local que sempre foi dedicado à cultura. Hoje ele é chamado Centro Cultural Nilson Prado Telles, mas na verdade ele sempre foi o Centro Cultural da cidade por 110 anos. Nós estamos no salão principal, o salão de exibição. Lá nós temos a sala de espera, como se dizia antigamente, a sala de espera para a segunda sessão. E aqui a sala de exibição. Aqui em cima tem a cabine, né? E aqui as poltronas
que essas poltronas foram colocadas em 1948 e elas são de fabricação própria daqui de Dois Córregos. Então, é uma curiosidade histórica interessante que as poltronas do Cine São Paulo foram produzidas em Dois Córregos pela Fábrica Nacional de Tubos Galvanizados do João de Oliveira Simões, que foi um inovador em Dois Córregos. Dois Córregos tinha uma fábrica de tubos galvanizados, que a primeira da América Latina, e era em Dois Córregos. E ele, com esses tubos galvanizados, ele produziu essas poltronas aqui. Então, nós temos uma relíquia da cidade de Dois Córregos, que é o sistema, a Fábrica Nacional de Tubos Galvanizados, e era chamada de FANA. Muito bem. Esse teto tem a arquitetura dos anos 10. Veja que os varões que ajudam a segurar as paredes é um artifício que se usava naquela época. Então só os prédios muito antigos é que possuem esses varões. Olha, 1, 2, 3, 4 varões para segurar as paredes, porque naquele tempo não havia estrutura de cimento armado ou ferro com cimento, não se usava. Então essa é uma curiosidade. O forro também acompanha a formação do telhado. E lá temos o palco e a tela. Mas o palco nem sempre foi assim, porque o palco abrigava uma tela quadrada, ou quase quadrada. E dos dois lados haviam ventiladores. Depois, com a instalação do CinemaScope, foi preciso alargar a tela e fazer essa tela que vai de um canto ao outro, 9 por 4. E essa tela, então, foi preciso reformar o cinema para formar essa tela. E aí se colocou aquele projetor que nós vimos no ano de 1955. Em 22 de agosto de 1955, foi inaugurado o sistema CinemaScope, na cidade de Dois Córregos. Então nós temos aqui o Salão do Cine São Paulo. E aqui temos o que era a frisa do cinema, que acompanhava, e que hoje ficou apenas essa parte. Mas antigamente havia uma frisa que acompanhava toda a lateral e o fundo do cinema, que era, como o cinema ele vinha, a estrutura do salão vinha dos teatros, e os teatros tinham frisas. Então os cinemas também tinham frisas, e o nosso cinema aqui também tinha frisa, só que ele ficava uns 50 centímetros mais alto do que o chão. Então era um lugar mais caro, onde você comprava o camarote inteiro, de 6 lugares. Era uma maneira também de dividir vamos dizer, a sociedade, dos que tinham dinheiro com dos que não tinham dinheiro. Bom, era um costume da época. Tá? Então, essas são as curiosidades do Cine São Paulo. Estamos vendo uma lanterna que não funciona mais com carvão, mas sim com uma lâmpada de xenon, ou gás xenônio. Essa lâmpada, ela tem dois eletrodos, positivo e negativo, como se fosse 2 carvões, só que é dentro de um bulbo de vidro cheio de gás xenônio. Então essa é a famosa lâmpada xenon, ou xenônio. E aqui o espelho que vai refletir aqui onde passa o filme, aqui. Tá? Então essa é a grande diferença daquele outro projetor. Essa é uma lâmpada xenon que permanece acesa durante toda a duração do filme. Então vamos fechar agora
esta lanterna. E aqui o filme vem de lá, daquela torre. Então aqui nós temos a torre de projeção. Você emenda todos os rolos de 35 milímetros nessa bobina, ou numa bobina maior ainda, que tem ali. Depois, aí você tem 6, 7 rolos. Aí você puxa esse filme, ele vem aqui, passa pelo projetor e volta para enrolar lá, separado do projetor. Então, tem a lâmpada Xenon, que não vai precisar trocar o carvão. E o rolo e o filme passa de uma vez só nessa torre de projeção. E aqui temos o... Vamos ligar aqui para ver. Vamos ligar agora o projetor. Vai. Então aqui está funcionando. Vendo lá na tela? Agora vamos desligar o projetor, desce o foco e desliga. Primeiro eu tenho que desligar a torre. E agora eu desligo o projetor. Agora eu vou desligar a lanterna. A lâmpada Xenon está acesa. E aqui eu acabo de desligar. Desligou. Agora eu preciso tirar o filtro daqui. E aqui. Muito bem. Agora tem que esticar isso aqui. Então vamos esticar agora. Pronto. Agora nós temos que fazer esta trava, fechar aqui, encaixou. Agora que encaixou a trava, eu vou voltar o filme que eu passei, que está aqui, e vou voltar no começo. Olha aí. Só que precisa muito cuidado na hora de colocar o filme. Essa trave que eu liguei agora, ela tem que estar desligada. Então agora o rolo está voltando no começo, outra vez, né?
Fizemos um tour pelo nosso Cine São Paulo. Seu projetor, o filme, o salão de projeção, a plateia, a história do filme, a história do cinema. Espero que tenham gostado. E venham visitar o Cine São Paulo, o cinema mais antigo do Brasil em funcionamento. Se não for o primeiro, é o segundo cinema mais antigo do Brasil em funcionamento, com certeza. É uma riqueza cultural e uma atração turística para a cidade de Dois Córregos. Muito obrigado.